Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Meu Jesus, a tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga, a fim de que tudo que eu fizer tenha o sinal do teu abençoe-te. Amém. Vitória na prova contra as tentações. Leitura do livro do céu. A Luísa aqui, nesta passagem, ela conta que continua a passar por aquelas tentações dos demônios que Jesus, nos capítulos anteriores, disse que ela precisava passar, por essa batalha, digamos assim, com os demônios. Jesus queria a sua fidelidade, Jesus pediu permissão a ela para fazer ela passar por isso, não é? Numa questão de purificação. E ela aceitou, não é? Então foram batalhas terríveis, assim como muitos também, que Jesus permitiu que acontecesse, também passaram por grandes e terríveis batalhas, aqueles que Deus de alguma forma escolheu assim, de maneira especial, Luísa com a sua particularidade, sendo a primeira a quem Deus chamou para viver esse plano divino, do reino da divina vontade. Então, muitos outros tiveram experiências, semelhantes, mas Luísa viveu a sua, E aqui é a narração, a continuação, desses sofrimentos que ela passou por conta dos demônios. Então ela diz: agora, essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, entre dias ou semanas separadas, durou 3 anos. Ainda que não parecem por completo começar a mitigar, lembro-me de que, depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, para pôr em fuga os demônios, que era desprezá-los, Uma das coisas que Jesus ensinou para fazer fugir os demônios era desprezar os próprios demônios, E não lhes prestar nenhuma atenção. E que eu deveria fingir que eram tantas formigas, que eles eram tantas formigas. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes. E fazia assim. Quando faziam um barulho, rumores, eu lhes dizia: se vê que não tem nada que fazer e que para passar o tempo estão a fazer tantas tonterias, façam, que depois, quando se cansarem, terminarão. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos. Eu os sentia ao meu lado, tornando-se mais fortes e faziam violência para me levar. Podia sentir o cheiro horrível ao calor do fogo. É verdade que, no meu íntimo, sentia um estremecimento, mas me compelia e lhes dizia: mentirosos que sois. Se isto fosse verdade, desde o primeiro dia, haveriam feito. Mas como é falso, e que não tendes nenhum poder sobre mim, excepto aquele que vos é dado do alto, por isso digam, e depois, quando vos cansardes, morrereis. Se, pois, gemiam e gritavam, lhes dizia:
O que? Não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos, porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sentem bem? Porém, quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. E começava a rezar pelos pecadores ou a fazer reparações. Às vezes ria-me quando começavam a fazer as coisas habituais e lhes dizia: como posso temê-los, raça vil? Se fossem seres sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam o que os torna ridículos. Depois, se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus, oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam. Porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente o blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus e que estão obrigados a amá-lo. Se me incentivavam ao desespero, no meu interior dizia: não preste atenção, nem no paraíso, nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a Deus, é amar ao meu Deus. Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar. Quanto mais possa ao meu Deus, ao meu bom Deus. O paraíso e o inferno os deixo em suas mãos, e Ele, que é tão bom, me dará o que mais me convém, e me dará um lugar onde possa glorificá-los mais. Jesus Cristo ensinou-me o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, de toda dúvida, de todo temor. Era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida. Não querer sentir a qualquer tentação do demônio. Não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isso se pode fazer assim que a alma adverte que vem a tentação no momento da batalha e à medida que começa a se sentir livre e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que, se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria reclamado o contrário, e assim ficará livre de todo o temor. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois, agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para a sua confusão, e onde acreditava ganhar, perdia, já que das suas próprias tentações e artifícios, a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam ao suicídio, eu devia responder: não tendes nenhuma permissão de Deus. E mais, para vosso despeito, quero viver para poder amar mais ao meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados.
E não só isso, mas oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Finalmente, uma tentação feia que durou pouco, por cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão horríveis. Eu devia ficar grávida e depois parir um pequeno demônio com chifres. Tinha fantasia, crescia tanto que eu me via diante de uma confusão horrível, pelo que se teria dito de mim porque se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Então eram muitas confusões, não é? Esse capítulo termina aqui, né? Ela falando dessas horríveis experiências e essas confusões que os demônios colocavam, né, na cabeça dela. Fazer fantasia coisas difíceis e horríveis, né? E ela pensando então, né? O que seria, né? O que teriam dito dela por esse espantoso acontecimento. Aqui tem uma nota que diz o seguinte: esta situação, né, durou dos 13 aos 16 anos, quando Luísa, não é, aceitou nesta experiência amarga, né? Aceitou, deu o seu consentimento, né? Por essa experiência. Se bem que os sofrimentos da Luísa neste período lembram as descrições de São João da Cruz sobre os sofrimentos da purificação passiva da alma. Esta passagem indica que os sofrimentos infligidos a ela pelos demônios tinham um caráter prioritário de reparação em vez de purificação no plano divino. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.